já voltando um pouco mais para o tema da parte da coautoria, já existem algumas teses de 4 níveis de escrita com IA, que no caso, o nível 0 é nenhum tipo de escrita com IA, você faz o seu texto do zero. O outro, que é assistido por IA, que no caso é o que eu pretendo ensinar, no caso de você usar IA para assistir você na autoria dos seus textos, na sua criação, mas não criar com você a parte criativa e coisas do tipo. Porque ao fazer isso, você está em coautoria com ela, que seria o nível 2, que seria o nível de coautoria que, no caso, que a Ana está fazendo. Que você pede para IA partilhar e fazer com você alguns personagens, sinopses, textos, parágrafos, e não mais trabalhar como um editor ou revisor do caso. E existe o nível 3, que é o totalmente IA, que no caso o texto é feito por IA e é editado por um ser humano. Uhum. Deixa eu só marcar isso, de que vídeo, né? A grande polêmica dos próximos momentos vai ser que hoje se cria vídeos por IA com bastante realismo. Então, antigamente, se alguém filmasse uma pessoa batendo numa criança, aquela pessoa ia ser processada, porque ela está batendo numa criança, ou matando alguém, enfim. Hoje não, hoje tem os vídeos aí criando imagens. Mas um vídeo de uma câmera de segurança da prefeitura que está instalado num poste, ele ainda é um vídeo que vale como prova, porque ele tem esse rastreabilidade da confecção da imagem. Então, interessante que tu traz, Vitor. É possível que nas faculdades, por exemplo, as pessoas tenham que produzir os trabalhos dentro de um software X que consegue rastrear se foi copia-cola, se foi digitado. Na literatura acho mais difícil, né? Porque o que importa é o produto final. Mas acho interessante essa ideia de rastreabilidade para academias. Deixa eu colocar uns comentários aqui que está com bastante coisa e que eu vou poder responder para depois passar mais um para vocês. Adorei a pergunta da Angelita. Dá para escrever sem IA? Angelita, com certeza, tá? Uma coisa que eu acho importante é que a gente às vezes fala das eras da humanidade, né? Romantismo, realismo, modernismo, como se uma era substituísse a outra. A gente aprendeu assim no colégio. O realismo substituiu o romantismo, o modernismo substituiu o realismo. E, na verdade, por que o mundo hoje é tão complexo? Porque as coisas elas não são substituídas, elas são adicionadas. A gente tem autores escrevendo textos românticos, textos realistas, textos modernistas, até parnasianismo tem aqui, até gente que faz sonetos a gente tem hoje na literatura. Então, a gente tem gente que escreve à mão, gente que escreve com máquina de datilografia, que vai escrever com computador, com IA, tem IA. Então, sem dúvida, ainda mais pensando em arte, né? Talvez não haja espaço para um jornalista que se negue a usar IA numa redação que tem prazo, que tem que ter produtividade, ou para um advogado que tem que fazer um contrato. Ana, conta para nós essa história aí do livro e da IA, da narrativa longa, como é que foi essa conexão? Bom, a ideia, eu acho que é importante dizer que a ideia original de escrever o assunto do livro, o tema do livro, já estava na minha cabeça, né? E como eu estava pesquisando em paralelo bastante coisa sobre a IA e usando para fazer análise crítica de textos, eu resolvi fazer essa experimentação na hora de escrever a novela, né, que começou no início do ano. Mas eu usei como coautora mesmo, usei desde o início, desde pensar numa sinopse do que eu queria escrever. Depois eu fui testando passo a passo visões diferentes, protagonistas diferentes. Eu fui criando cenas e modificando essas cenas, pedindo sugestões para a IA, né? Então, eu usei, além de só fazer uma correção ortográfica e gramatical, ali dos textos, ou de pedir uma análise literária, eu usei também para pedir ideias, para me ajudar mesmo no processo criativo. Eu usei nessa fase aí, o GPT mesmo gratuito, que qualquer um pode usar, e acho assim, ó, que para mim o que funciona é a gente testar. Então, mesmo que a gente contrate uma mentoria, a gente tem que saber o que perguntar, como utilizar. Então, tu tem que começar a usar, é gratuito, o GPT começa a fazer perguntas, começa a entender como é que funciona, começa a ver como é que configura o GPT mesmo sendo gratuito, como que tu te identifica e como que tu identifica a IA que vai falar contigo. E aí vão começar a surgir dúvidas, né, desse processo, e tu também vai ver outras possibilidades, né? E a partir daí, eu acho que tu vai só lapidando, né, essa tua interação e usando a tua criatividade, porque sempre vai funcionar o teu saber, o que tu quer fazer, tu tem que ter consciente o que tu quer fazer, né?